A partir de agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário. Com o argumento de que a moradia é impenhorável, alguns condomínios cometem o erro de se recusar a pagar uma condenação, ignorando que as dívidas condominiais constituem obrigações próprio terreno e aderem às unidades, ou seja, vinculam-se diretamente ao imóvel. O condomínio que afronta a decisão judicial acaba tendo a dívida aumentada com multa, novos honorários de sucumbência, custas judiciais, além de juros e correção monetária, podendo o magistrado até determinar que cada um dos proprietários dos apartamentos ou das casas, no caso de um condomínio horizontal, sofra a penhora da moradia, bem como ter o saldo bancário da conta bloqueado para pagar o credor. Esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e também pelos tribunais estaduais. Vamos falar sobre isso, explicando os riscos do condomínio deixar de pagar a dívida cobrada no cumprimento de sentença. Vamos conversar com o nosso colunista do quadro Direito Imobiliário, o Dr. Kênio Pereira, ele que é consultor especial da presidência da OAB de Minas Gerais e diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Dr. Kênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Bom dia, Sérgio. Doutor Kênio, vamos explicar melhor para o nosso ouvinte esses riscos, né? É de conhecimento público que quando o proprietário de um apartamento ele se recusa a pagar as taxas e até as multas do condomínio após ser condenado judicialmente, autoriza o credor, no caso o condomínio, a requerer a penhora para que aquele apartamento seja levado a leilão. Portanto, não se aplica a Lei 8.009 de 1990, que justamente regulamenta a impenhorabilidade. Agora, essa mesma regra que permite penhorar os apartamentos por dívida do condomínio é aplicada em casos, então, quando a coletividade é a ré do processo de execução, nesse caso, um condomínio, quando ele é condenado? Com certeza. Aqui vemos, o STJ interpretando perfeitamente a exceção do artigo 3º da Lei 8.009, que tem a regra dos bens residenciais serem impenhoráveis. O que acontece na prática é que a lei não autoriza alguém a dar o calote, no caso o condomínio. Então, se o condomínio é um devedor, ele tem a obrigação de pagar o credor, em especial numa dívida judicial. O que foi colocado pelo STJ e pelos tribunais estaduais de maneira muito acertada é que o condomínio não consiste em uma empresa, o condomínio não tem personalidade jurídica empresarial. Então, é uma conjunção de condôminos e proprietários que, caso esse condomínio venha a frustrar a execução, poderá o credor requerer a penhora dos bens dos condôminos. Ou seja, se o prédio tem lá 20 apartamentos, ele deve 100 mil reais, então esses 100 mil reais serão cobrados dos 20 proprietários e o juiz dará uma ordem de penhora para penhorar as frações ideais, ou seja, os apartamentos. E com essa ordem, caso os condôminos ainda insistam em não pagar, o credor irá pedir que haja a arrematação da praça dos apartamentos. Então, obviamente, a tendência é que haja o pagamento. Outro fator interessante é que os condôminos, os proprietários, eles são sócios do condomínio, então não existe, repito, personalidade jurídica empresarial, mas uma comunhão de interesses em que esses proprietários, de forma individual, podem sofrer a penhora, inclusive das suas contas bancárias. Então, a ordem judicial pode até penhorar os saldos bancários, a conta de cada condomínio, para quitar o crédito do credor. Então, pelo que o senhor está informando aqui, se o condomínio não paga a dívida, pode penhorar tanto o imóvel e também esta penhora ir para as contas pessoais das pessoas? Correto. O que acontece na prática é que o Poder Judiciário não pode ser afrontado, A lei visa a proteger a boa-fé. Então, quando o condomínio deixa de fazer uma assembleia para apurar uma taxa extra para pagar uma dívida determinada pelo Poder Judiciário, então, automaticamente, isso consiste em má-fé. E, baseado nisso, após o juiz determinar o pagamento e ver frustrada aquela obrigação do condomínio, ele poderá, então, estender essa cobrança para o patrimônio particular de cada condômino. Então, haverá, no caso, essa ordem de penhora de forma individual
e, logicamente, que o credor irá receber, sim, a dívida do condomínio, não tendo que se preocupar com bens da coletividade, sim, com esses bens pessoais de cada condômino. Então, penhorar, no caso, uma suposição, o tapete, o sofá, os utensílios do condomínio, não é viável. Então, é muito mais fácil penhorar a unidade imobiliária, porque a pessoa ficará sem condições de negociar essa unidade. E bloqueando essa unidade e vindo a ser levada a leilão, haverá um estímulo para que os condôminos façam uma assembleia de condomínio que determine a arrecadação do giro suficiente para pagar a dívida que ela é coletiva. Doutor Kênio, o síndico e o conselho ou conselho fiscal, eles podem ser responsabilizados por terem aumentado os prejuízos do condomínio ao agirem dessa maneira, afrontando a lei e até uma ordem judicial? E pergunto mais, esses prejuízos podem ser cobrados de quem omitiu, dos condôminos, que era obrigatório o pagamento da dívida judicial e o não fez por má fé ou por descaso? O que eu vejo dia a dia, como advogado que atua nessa área há quase 40 anos, síndicos ou conselhos que criam a demanda judicial de maneira maliciosa, né, que provoca o condômino, um credor, ter que entrar com ação contra o condomínio, e quando esse síndico ou esse conselho, ele se vê numa situação delicada, porque provocou uma demanda que veio a gerar prejuízo ao condomínio, ele esconde da coletividade. É uma coisa que realmente causa perplexidade à má-fé de alguns gestores dos condomínios. Então, esses gestores podem vir a responder até por danos morais, porque vamos imaginar um caso concreto. O condomínio tem uma dívida para pagar, né? Essa dívida tem um prazo, e caso haja atraso no pagamento, é acrescido de multa de 10%, mais honorários advocatícios também, e tem um detalhe, toda a dívida judicial, ela cresce, ela é corrigida em torno de 18% ao ano, porque são os juros de 12% mais a correção monetária do INPC. Então, esse prejuízo que vai aumentando com o passar do tempo pode vir a gerar um dever de indenizar do síndico por ele ter provocado o aumento e ter provocado, às vezes, aquele constrangimento do condômino, né, que tem lá as suas contas para pagar, as suas despesas, ver sua conta bancária bloqueada de uma hora para outra, porque o síndico omitiu que foi intimado para pagar a dívida do condomínio. Então, essa postura do síndico em não dizer o que está acontecendo, ou essa postura do síndico de não fazer o edital de convocação da Assembleia para aprovar a taxa extra, agrava a situação, faz a dívida aumentar em torno de 30% a mais, com multa e juros, e, além disso, cria a situação das pessoas lá, 30, 40 condôminos, verem o seu CPF, lá, a sua conta bancária bloqueada, por uma dívida que o síndico deveria ter colocado na Assembleia para apurar o valor da taxa extra. Então, isso pode acarretar, sim, o dever do síndico ou do conselho de indenizar pelos danos morais, até dos materiais causados àqueles condôminos, que estariam dispostos a pagar se houvesse a comunicação na Assembleia da necessidade de cumprir a ordem judicial. Então, o que nós vemos, às vezes, são síndicos inconsequentes, criando uma situação de gerar prejuízo para o condomínio, agravando o valor da dívida e causando esse transtorno das pessoas ficarem com seus recursos financeiros bloqueados em função da ordem judicial, que poderia ser evitado se houvesse o pagamento de forma espontânea. Estou conversando com o Dr. Kênio de Souza Pereira no quadro Direito Imobiliário. Estamos falando sobre a situação em que um condomínio que não faz o pagamento de uma dívida, neste caso, essa dívida pode causar a penhora dos bens dos condôminos. Doutor Kênio, o senhor pode dar um exemplo real até de um condomínio que criou uma situação que acarretou nessa dívida judicial que poderia ter sido evitada se tivesse agido de boa fé ou de forma correta? Com certeza, vemos aí, Sérgio, que há 20 anos praticamente tem divulgado que o rateio de despesas para infração leal causa cobranças injustas para coberturas ou para lojas que têm entrada pela área térrea. Tem um caso concreto, né, que está sendo até executado, o credor, né, que é o dono da cobertura. Esse dono da cobertura pagava 80% a mais de taxa de condomínio. Então, enquanto um tipo pagava R$1.000, por exemplo, ele pagava R$1.800. O dono da cobertura entrou com a ação para revisar a taxa condominial para igualar as taxas de forma a evitar uma cobrança em excesso. Por quê? O apartamento de cobertura, ele usa a área comum, porteiro, o serviço, a lazer,
de maneira igual aos demais apartamentos. Então, temos dezenas de ações, perícias judiciais que comprovam que o rateio igualitário é o mais justo, mais equilibrado. Em função disso, o dono da cobertura entrou com a ação para tirar um rateio igualitário. Ele falou para o juiz, né, que iria depositar o excesso em juízo, ou seja, pagaria o rateio igualitário, né, direto ao condomínio, e o valor em excesso pagaria em juízo. E quem ganhasse a ação no decorrer do processo levantaria esse montante depositado. Então haveria uma poupança em juízo para evitar qualquer constrangimento no futuro. Ou seja, se o condomínio ganhasse, ele levantaria esse dinheiro que é pago 80% a mais, ou se o condomínio conseguisse o rateio igualitário, levantaria essa diferença a favor dele. O que acontece é que o condomínio, né, ele entrou com agravo instrumento, né, e contestou essa ordem judicial que permitiu o depósito de juízos da diferença, e acabou que o Tribunal de Justiça entendeu para suspender essa liminar até que houvesse a decisão final. Enfim, o condomínio forçou o apartamento de cobertura a pagar o valor de R$ 1.800, 80% a mais. O que acontece é que o condomínio tumultuou o processo demorou quase 10 anos, e ao final o Tribunal de Justiça confirmou o rateio igualitário. Então hoje esse dono da cobertura tem um crédito a receber de R$ 280 mil. O condomínio já foi intimado a pagar e ele está criando vários obstáculos. Então, o autor da ação, o dono da cobertura, tem esse crédito de 280 mil reais para receber, o qual está crescendo, né, valorizando, na correção de 12% mais 6%, ou seja, a inflação mais os juros. Então, essa dívida cresce 18% ao ano, e caso esses condôminos insistam em não pagar, o juiz vai deferir a penhora dos apartamentos de todos os demais condôminos. Então, na prática, é um caso concreto em que o condomínio agiu de má-fé, ele impediu que houvesse depósito prévio dessa diferença, que evitaria qualquer constrangimento no final, e os síndicos que insistiram por essa postura, vamos colocar assim, arbitrária, agora, né, estão criando um problema para cumprir o dever legal. Então, ou o condomínio cria taxa extra, ou, no caso, esse credor da cobertura irá requerer a penhora das contas bancárias dos condôminos ou a penhora dos apartamentos, e, logicamente, isso irá estimular o condomínio a fazer uma assembleia para apurar o pagamento da taxa extra. É um caso concreto, como acontece às vezes também outras dívidas do condomínio, como fazer uma obra, não pagar a construtora, isso gera a penhora também dos recursos do condomínio. Mas, na prática, vemos situações que poderiam ser evitadas se houvesse uma condução mais ética, com mais critério por parte do condomínio. Para finalizar, Dr. Kenyon, a pessoa mora lá no condomínio, é condômino, teve a conta bloqueada e descobriu que é por causa de uma dívida do condomínio. Tem o que ser feito nessa hora? Nessa hora, cabe os condôminos prejudicados, né, mais conscientes, exigir do condomínio uma convocação da Assembleia de imediato para aprovação da taxa extra. E dependendo da situação, se essa situação que caracteriza má fé, né, essa intenção do condomínio dar o calote, isso expõe a personalidade, né, os princípios do gestor. Então seria até bom trocar o síndico para ter uma pessoa mais honesta e mais responsável, porque na prática essa decisão drástica do Poder Judiciário só acontece em casos excepcionais. Então, o que se espera de qualquer pessoa consciente, de um síndico, é que haja a determinação em cumprir a ordem judicial de levantar o recurso com taxa extra. Não pode ser alegado pelo condomínio falta de recursos. O recurso tem que aparecer. Ainda mais no caso de uma taxa extra, né, que decorre da má-fé do condomínio em exigir o pagamento da taxa da cobertura no valor excessivo. Então, eu quero explicar isso. O condomínio deve agir de maneira mais criteriosa. Então, se houver uma discussão sobre rateio de despesa, que o faça baseado na boa-fé, por cobrar o que a pessoa realmente gasta. E se houver uma discussão em juízo, que se permita, então, que a cobertura deposite o valor em excesso em juízo, como acontece também com a loja. Se a loja não usa os serviços do condomínio, como portaria, como área de lazer, ela não tem que pagar a taxa condominial, ela vai pagar o que ela usufrui. Então, essa cobrança com defeito em excesso,
acarreta um débito contra o condomínio pelo fato de não haver um depósito judicial dessa diferença. Então, cabe realmente aos condôminos terem ciência em relação a isso e cabe ao síndico levar ao conhecimento dos condôminos na Assembleia a necessidade de cumprir a ordem judicial de maneira espontânea, evitando a multa que pelo Código de Processo Civil de 10%, evitando inclusive o aumento de honorários, sucumbência e de custas, porque quanto mais se protela o pagamento da dívida, maior fica o débito. Conversamos na Rádio Justiça com o Dr. Queno de Souza Pereira. Dr. Queno, advogado, especialista em direito imobiliário, consultor especial da presidência da OAB de Minas Gerais e diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, hoje falando sobre entendimento do Superior Tribunal de Justiça que proprietários de apartamentos podem ter a conta bancária e até o próprio imóvel penhorados caso o condomínio não quite as suas dívidas judiciais. Dr. Queno, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para todos.